Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Estamos aqui com Isabela Marinho. Olá, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Mais uma vez, Isa, muito bem-vinda. Sempre muito bem-vinda aqui no Datalogando. Muito obrigada. E hoje o nosso assunto é sobre maturidade de dados nas empresas. As empresas estão preparadas, não estão preparadas? E a gente vai discutir um pouquinho em cima desse cenário aí. Vamos lá, então quando a gente fala de maturidade hoje de dados nas empresas, eu queria saber a sua visão, primeiramente, para... A gente sabe que dados é algo ainda muito... não é novo, mas é recente, se a gente puder tratar dessa forma. Que, dado o cenário de pandemia, dado o cenário de inovação, dado o cenário de captação de dados, as empresas começaram a ver a necessidade de se movimentarem em ser uma empresa data-driven, independente do cenário onde elas atuam. Qual a sua visibilidade em relação a empresas e a maturidade dos dados? Boa pergunta. Primeiro assim, eu acho que já tem, né? Nós temos hoje já algumas metodologias, né? Que medem a eficácia de maturidade analítica das empresas. A gente tem uma matriz da BCG, por exemplo, que olha lá, né, para as empresas que são nascentes, emergentes, conectadas em multimomento. Esses nomes vão se atualizando ao longo do tempo. Então, se eu não estiver falando da versão mais atualizada, me perdoem. Mas o princípio é o mesmo, né? Sim. Então, você tem lá uma empresa que está ali bem ainda embrionária, não utiliza dados para nada, numa primeira escala. Depois, numa segunda escala, uma empresa que já utiliza, sabe da importância de dados, do uso de dados, mas ainda não se apropria disso da melhor forma, né? Tem alguns processos manuais, algumas coisas semi-automatizadas. Numa terceira escala, você tem uma empresa que já tem processos semi-automatizados, já tem uma visão de maturidade de dados já no centro da sua estratégia, mas ainda tem muito caminho ali para rodar. E num quarto momento, que seria esse multiconectado, né? Seriam as empresas que já estão usando análises preditivas e prescritivas para tomada de decisão, já estão usando técnicas de deep learning, já estão usando algumas técnicas de prescrição, né? Então, você já tem um modelinho aí para ser avaliado, para você até fazer uma autoavaliação da sua empresa para ver em que caminho ela está. Dito isso, né, próprias pesquisas tem uma pesquisa de 2018 que mostrava que mais de 80% das empresas não estavam perto de um nível 3 de maturidade, né? Tá. Ainda estavam ali entre 2, 2 e um pouco, algumas ali perto do 3 e pouquíssimas no nível 4, né? Que é o estágio mais avançado. Então, é comprovado, né, por pesquisas que as empresas ainda, a maioria delas ainda não chegou perto de um cenário ideal ou próximo do ideal para atuarem com dados na tomada de decisão, quase em tempo real ou próximo disso, né? Mas você bem trouxe, né? O contexto da pandemia acabou digitalizando, hiperdigitalizando algumas empresas que não ainda estavam nesse contexto e outras delas que começaram a perceber que precisavam olhar para os dados com alguns critérios, né? Olhando, por exemplo, com o fim dos cookies de terceiros, né? Que isso impactaria as plataformas de mídia, de coocar a navegação desse usuário, dessa pessoa, e quanto que isso atrapalharia, por exemplo, na estratégia de ativação de mídia para muitas dessas empresas. Então, algumas começaram a acordar para os chamados first party data, né? Os dados proprietários, como que eu pego dados proprietários do cliente que se conecta com a minha empresa para falar com eles e com perfis similares ao deles, né? Então, eu acho que a pandemia ajudou a acelerar isso, as leis de dados, né, que estão no mundo inteiro, ajudaram a acelerar isso, ao mesmo tempo as big techs, né, Google, Facebook, se adaptando a essa realidade,
para endereçar as questões de privacidade e todo mundo tendo que se mexer simultaneamente para resolver esses pontos, né? E conseguir ajudar a traçar uma nova estratégia ou uma estratégia um pouco mais sofisticada desse ponto de vista de falar com essas pessoas que não poderiam mais ser, por exemplo, impactadas com um cookie de terceiro, né? Então, tudo isso eu acho que vem gerando uma convergência para que as empresas se preparem para uma maturidade analítica cada vez mais robusta. Algumas vão dar cabeçada nesse começo. Muitas vão tentar estratégias e vão precisar mudar a estratégia, né? E algumas já estão caminhando para essa estratégia e vão conseguir se adaptar mais facilmente. O que a gente não pode esquecer é que isso gera uma transformação organizacional absurda por conta de cultura, né? Exatamente isso. Então, essa mudança, ela é mais do que só você acrescentar uma disciplina de dados ou você colocar a maturidade analítica como um objetivo para sua empresa. Ela é É um algo que... mindset mesmo, né? Exatamente. É um mindset e ela mexe com as estruturas das pessoas que estão ali, né? Que estavam acostumadas a outra realidade, né? E você instaura, de uma certa forma, um tipo de pressão que é uma pressão pelo que aquilo fala, né? O que aquilo vai trazer, que aquelas informações vão trazer, os dados vão trazer. E que no primeiro momento pode gerar um mal-estar do tipo, estão procurando aqui alguma coisa que não era, estão buscando pelo em ovo, estão procurando... Que não é o sentido da coisa, mas às vezes as pessoas estavam tão acostumadas a uma outra cultura que elas ficam impactadas negativamente por essa cobrança, por ter os dados, por mostrar o que eles trazem. E olhar para eles como uma forma de... É difícil, né? Às vezes as pessoas pensarem que, olha, isso aqui não é um caça às bruxas, isso aqui é, tipo, olhar pra gente recalcular a rota, melhorar e fazer diferente. A gente não quer estragar e dizer que sua estratégia foi um fracasso. A gente quer olhar o que não deu certo pra gente fazer melhor lá na frente. Você mencionou um ponto lá atrás que é relacionado à LGPD. Que para mim eu acho que faz total relevância, que quando você cria uma legislação em relação a isso, você cria uma importância. E dada a importância, as pessoas vão começar a olhar para isso. Por que eu digo isso? Porque antes da LGPD, você deve ter vivido essa fase que a gente não sabia o que ia fazer com os dados. Pega os dados, tudo que for possível, e depois a gente vê o que a gente faz. Pergunta para alguma empresa que pegou todos esses dados, o que elas fazem com esses dados hoje? Nada. Não é isso engraçado? Então, como a gente não sabia, e muitas empresas, eu trabalhei isso, meu cliente falou, não, pega todos os dados, depois a gente vê o que a gente faz. Mas como assim? Não sei o que lá. Então, você vê que as empresas começaram desenfreadamente a captar essas informações, a gente pegar, porque elas ouviram falar do boom da tecnologia dos dados, que isso daí ia ser o novo petróleo, tudo relacionado a isso. E você vê, você fala, cara, a gente não estava preparado naquela época. Acho que sim, porque quando a gente fala de dados, tem uma questão totalmente tecnológica que aí entra nesse ponto que você falou também agora, que existe uma convergência de áreas que está cada vez mais acontecendo, que ainda estamos aqui, mas ela está cada vez mais se aproximando. Cada vez mais pessoas... Placas tectônicas estão se movendo, né? Exatamente. Cada vez mais as pessoas de tecnologia estão caindo para entender um pouco mais do business e cada vez mais as pessoas do business, da estratégia, estão caindo para entender um pouco essa área de dados. Então, sob a sua perspectiva, a gente está falando um cenário hoje que esse movimento está acontecendo. E como você vê as prerrogativas nos próximos anos para as empresas? Por exemplo, será que daqui a uns 5 anos essa convergência vai ser muito mais efetiva? Será que vão se criar áreas dentro de marketing que vai ser necessário ter uma pessoa de dados? Será que o mindset de dados vai passar a ser pessoas de dados dentro de todas as áreas até educarmos as empresas? Qual é a sua visão em relação a esse ponto? Olha, eu
Tem aquilo que eu desejo, tem aquilo que eu Ótimo. acredito. Então vamos falar os dois. O que eu desejo é que essa convergência ocorra no mais breve possível, porque todo mundo sai perdendo quando essa convergência não ocorre, né? E o que eu acredito é que os negócios vão ditar isso. E aí vai depender da maturidade do negócio e das empresas, das lideranças, como elas vão direcionar essa transformação. Porque é uma transformação cultural que mexe muito nas soft skills. E aí, todo mundo fala por aí hoje, né? Soft skills são fundamentais e vão cada vez mais ditar, porque estaremos falando de transformações bruscas, transformações grandes. E para isso, a pessoa vai precisar ter uma habilidade de adaptação, ela vai precisar estar aberta à mudança, ela vai precisar estar com a cabeça aberta para o que vem, para o desapego, exercitar o desapego todo dia do que ela estava acostumada a fazer. Então, as soft skills elas vão vão ajudar a caminhar, vão ajudar essa transformação a tomar um ritmo, mas isso vai passar por como a liderança também vai trazer esse ponto. Então, olhando, eu acho que em algum momento, vai ter de acontecer essa fusão. Esse mindset ele vai ter de ser pela sobrevivência do negócio, né? As pessoas vão ter que olhar para a mesma direção. E vai ter uma hora que vão jogar o colete salva-vidas, entendeu? Salve-se quem puder. Você falou um negócio interessante. Eu tive um bate-papo recentemente que a gente falou sobre a liderança. Falou, a liderança, quando a gente está falando de uma, principalmente, mudança de rota, é direcionado pela liderança, pelo board, toda essa vertente de pessoas que estão em cargos executivos. E quando eu vejo a realidade, a minha percepção, tá? O que eu vejo é um pouco diferente. Que a liderança, elas estão preocupadas com o business, mas elas não estão tão preocupadas com os dados. Quem está preocupado com o business e com os dados, eu vejo muito mais. Não vou falar o bottom line, mas eu vou falar pessoas que entenderam a importância dos dados no dia a dia dela e que essa relevância está trazendo muito mais benefícios no curto prazo para ela crescer profissionalmente do que, assim, e ajudar a empresa a crescer esse cenário do que a própria liderança em si. Então, a liderança está muito mais preocupada com porque a liderança é o transatlântico, né? Então, você tem que virar toda aquela visão, mindset que já foi se criado por muito tempo. E hoje em dia, essas pessoas que estão os generalistas que começam a entender um cenário e para outro e tudo mais, eles estão muito mais ágeis ensinando a gestão nesse caso. Qual a sua visibilidade quando a gente está falando dessa dicotomia, se a gente puder chamar assim, de a liderança e as pessoas que estão na frente dos dados nas empresas? Eu acho que isso também muda com a característica Mas essa da é a empresa. sua verdade também? Acho que ou você vê que a liderança na... Não, eu acho que isso também depende da empresa, da característica da empresa. Eu acho que depende do quanto que a empresa está apostando nisso, tá pondo energia, tá contratando com esse olhar, tá bancando, financiando estudos nessa frente, né? Pô, eu vejo lá no banco, cara, é uma baita infraestrutura, muitas contratações de tecnologia, e eu vejo uma liderança super alinhada com isso. É verdade, o Itaú tem essa prerrogativa muito forte, digital e dados. Tem. Então, isso é muito interessante, esse teu ponto de vista. Então, também. assim, na empresa que eu estou hoje, sim, essa é uma realidade. Se isso é uma realidade geral, tenho pouca visibilidade. O que eu sei é que num contexto de startups, em que as pessoas crescem nativas digitais, isso é mindset. É o mindset. Né? Acho que as empresas mais antigas, elas estão tendo de se reinventar e mudar. E não à toa, as lideranças dessas empresas estão mudando muito. Talvez não chegue lá em cima, no topo, mas quando a gente fala ali de gerentes para baixo, a mudança é grande, né? E isso gera um push
em quem está em cima. Então, é um caldeirão fervendo, É entendeu? o caldeirão fervendo. É um caldeirão fervendo e que vai precisar todo mundo se mexer nesse caldeirão. E eu vejo isso acontecendo. Eu vejo de alguma forma. E eu acho que a gente também vai sofrer aí uma rebordosa dessas demissões das Big Techs. É verdade, tem esse cenário que está acontecendo também. Tem esse cenário e muita gente boa, muita gente muito competente sendo demitida. E vai ter isso aí vai gerar algum redemoinho no mercado. Eu ainda não sei qual vai ser, né? Não... A gente espera que essas pessoas sejam colocadas em empresas que precisam fazer uma transição, que precisam ter uma maturidade analítica efetiva. Eu tendo a acreditar nisso, né? Eu não vou romancear aqui que isso vai acontecer amanhã, mas eu tendo a acreditar nisso. E eu tendo a acreditar que esse caldeirão vai ferver ainda mais, sabe? Então, eu acho que tá numa ebulição. Isso vem também, né? O mercado parece que toda vez que alguma coisa tá em ebulição, ele vem, né? Tenta jogar um balde de gelo ali para poder dar aquela coisa. Então, claro, né? Tem outros fatores, não acho que seja só isso. Tem outros fatores, não sendo leviana aqui, mas eu acho que isso também vem para dar uma... Opa, peraí, tá muito aquecido, tá muito... Vamos dar uma segurada aqui. Mas isso também vai ter um efeito nesse mercado, que a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Então, eu vejo, assim, que algumas coisas em determinadas empresas você não muda mais. Culturalmente, a forma como as coisas são feitas, né? O poder do relacionamento, da política. Em algumas empresas você não muda mais isso. Mas em outras você vai ter de mudar pelo negócio. Mas eu acho que você muda, porque assim, se você vê uma empresa que você vai colocar em risco esse mindset, vamos chamar um mindset por opção, e você esquecer dos dados, eu acho que as empresas, se elas começarem a mexer no bolso e influenciar negativamente em vendas e resultados, eu ainda acredito que muda. Eu sou um pouco otimista, talvez, nesse cenário. Talvez eu deva ser também. Que acho que algumas estruturas são muito difíceis de você mexer. Mas é inegável que o negócio vai ditar. O negócio... Eu vou dar um exemplo. A empresa de um amigo meu, que inclusive era o meu professor da faculdade de pós-graduação de Big Data, ele tem uma empresa de tecnologia. E eles tiveram que contratar um CEO. Eram 4, 5 sócios que eram senhores que estavam debatendo e tendo problemas. Então, eu achei muito relevante a atuação deles. Falaram, cara, a gente precisa contratar um CEO especialista nisso. Que era especialista na parte de dados. Era uma empresa de tecnologia. Eles chamaram o CEO especialista na parte de dados. E aí você vê que cada vez mais a gente tem que estar atento a esses movimentos, porque não é porque a gente... Tudo bem, a gente entrou na área de dados, mas nem todos são da área de dados. Claro. Então, acho que a partir do momento que você entra sobre essa perspectiva e dá oportunidade para você conquistar mais mercados, conquistar mais nicho, ter uma receita melhor e tudo mais, eu acredito, eu acho que eu sou bem otimista nisso. Eu acho que pode ser uma mudança, assim, que vai demorar, mas eu acho que pode acontecer. Eu acho que, eu brinco assim, eu acho que alguns mercados, alguns nichos de mercado, ainda tem sabe aquela frase do hino nacional, deitado em berço esplêndido? Ainda tem uma turma que ainda tá nessa, assim. Por liderança, muitos anos no mercado e tudo mais. Mas eu acredito que o negócio vai ditar, né? A hora que, putz, cara, o concorrente ali tá voando. E eu tô perdendo mercado. E eu tô perdendo. Aí o cara vai ter que se mexer, entendeu? Porque no fim do dia é isso que importa. E acho que voltando ao tema também quando a gente falou da pandemia, eu estava trabalhando com uma instituição educacional. Trabalhava em agência, a gente trabalhava com uma instituição educacional. E eles intitularam durante muito tempo, não foi no começo da pandemia, o homeschooling. Eles falaram, se a pessoa não puder assistir, a aula vai ser gravada e tudo mais, eles disponibilizavam para o aluno até como matéria para recapitular tudo que tinha sido falado em aula. E, curiosamente, chegou a pandemia. Então, eles já estavam 3 passos à frente do que
qualquer outra escola nesse cenário. Então, aí a gente entra no cenário. Até que ponto, obviamente que a pandemia foi péssimo para todo mundo, em todos os sentidos, mas teve que chegar uma pandemia para reeducar a gente, né? Principalmente as empresas, em como olhar para frente e não olhar somente para o dia a dia dela. É. É curioso isso, né? Eu também lamento que seja num momento assim, mas acho que acelerou alguns processos, né? E a maneira como todo mundo teve de lidar com isso. Teve ônus e teve bônus, Sem né? dúvida. Com certeza fazer uma transformação com com um chicote no lombo Nossa. não E é na situação como foi feita, foi muito... não é legal, né? A gente É. pensa em segurança psicológica, pensa em um monte de coisa aí que é afetada com isso. Mas, por outro lado, algo caminhou, algo fluiu, evoluiu. algo evoluiu. Então, a gente tem que ver o copo meio cheio disso Exato. e falar, bom, beleza, então, já que mudou, vamos seguir agora os melhores... Já que a gente fez uma mudança desenfreada e desestruturada, Exatamente. Agora vamos... como que a gente pensa para estruturar essa coisa, Essa né? bagunça que Essa foi feita aí. bagunça, exatamente. Isso é maravilhoso. Um ponto que eu queria falar com você agora, que eu acho que é extremamente curioso. Em novembro foi lançado o ChatGPT. Sim. O chat mais falado da história É o do chat país. mais falado da história. E é engraçado porque a gente fala de evolução, dados, e aí chega um negócio que é totalmente disruptivo do que a gente Sim. imaginava. Claro. Então, aquelas pessoas que estavam com o pezinho tipo, vou, não vou, como que você acha que elas estão se sentindo agora com uma chegada no chat GPT? E depois eu faço a outra pergunta. Vamos Tá lá. bom. Eu acho que ele é, como você disse, é disruptivo e ele muda a nossa percepção sobre as coisas, sobre o valor das suas entregas, sobre aquilo que você faz, né? Tipo, minha mulher outro dia estava consultando isso e ela falou assim, caramba, esse negócio faz texto, faz isso, faz aquilo, faz... Tipo, ele faz 80% do meu trabalho. Eu falei, mas você não vive reclamando que você não tem tempo para as coisas estratégicas e para as coisas que você precisa entregar porque você tá ali no delivery? Então, você vai fazer sua estratégia agora. Você vai ficando que é importante agora, Você né? vai ficando que é importante agora. E eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Claro, pô, vi coisas sobre arte, gente que faz, né, que trabalha com artes digitais, arte tecnológica. É impressionante a capacidade do ChatGPT construir uma pintura, né, fazer um... Então, é assustador. É assustador como uma série de outras coisas foram pra gente no passado. Pensar na inteligência artificial como um usurpador de empregos tá dado. É o que é, gente. A gente não vai ter o que fazer, entendeu? Só que a gente vai ter que pensar daqui pra frente como pensar estratégias para olhar para coisas que não estão sendo olhadas agora e que são importantes. E formar pessoas para lidar com essas inteligências artificiais, para cuidar disso, porque é uma coisa que vai acelerar e que vai pegar, sim, trabalho, mas vai precisar de gente capacitada para trabalhar com aquilo. Então, como a gente se prepara e como a gente prepara em escala, prepara pessoas em escala para trabalhar com isso. Eu acho que é esse o foco da coisa, né? Mas é assustador mesmo, você E pensar... falando de maturidade, aí chega, vamos ficar maduros digitalmente ou com analytics. Cara, e chegou o chat GPT. Cara, é dá aquele mindfuck, você fala, meu Deus do céu, eu tava indo por um caminho, daí já chega a tecnologia, me leva para outro, o que eu faço? Então as empresas começam a se preocupar. Mas um ponto que eu acho importante, que eu queria ver a tua opinião também é, se você tiver um mindset de dados, você tem metade do seu caminho, você não concorda com isso? Você já está aprendendo como aquilo funciona. Exato. Você já e você vai procurar desdobramentos, estudar desdobramentos daquilo, né? Eu acho que... gente, isso não significa que ChatGPT tá bombando, inteligência artificial tá bombando, que todo mundo tem que estudar Exato. inteligência artificial.
Não é isso. É como nos preparamos para os buracos que E a esse tecnologia vai gerar. vai gerar e o que a gente vai precisar fazer. Quais são as novas profissões que vão vir. E com isso, eu queria falar uma coisa que eu tenho falado bastante. Isso foi uma coisa que um camarada, amigo meu, me falou lá quando eu estava estudando, estava na pós-graduação. A gente foi tomar um café e ele falou: a gente tá aqui ultrapassado nessa história de carreira. Eu acredito muito que daqui a pouco a gente vai vender um conjunto de habilidades. Eu olhei pra ele, eu falei: é o quê? Eu tô aqui me esforçando pra fazer uma transição de carreira, tô estudando, você me vem dizer que... E eu fiquei com aquilo na minha cabeça martelando, e martela até hoje. A gente, tudo isso que você trouxe agora, né, vem uma tecnologia nova, disruptiva e muda todo o cenário. Isso me faz validar ainda mais essa ideia, essa hipótese de que não teremos mais carreira. Eu não serei a Isabela, analista de dados, a Isabela, jornalista, a Isabela, engenheira de dados, a Isabela... Não, eu não vou ser nada disso mais. Eu vou ser... Olha, eu tenho esse pacote de habilidades aqui que eu sei, que eu estudei, que eu me preparei, e essas outras que eu estou me preparando para te oferecer, né? No contexto de tecnologia. E eu acredito que vai ser assim. Porque assim como... Gostei do mindset também. Faz muito sentido. Não é? É o Então, generalista, você tem que saber um pouco de tudo. e estar preparado para aquilo que você vai precisar aprender. Exato. E de que, putz, cara, agora tem o ChatGPT que mudou e a gente vai ter que aprender mais um conjunto de habilidades. E daqui a pouco vai chegar o chat LSD, sei lá. Entende? Tipo, que vai vir dando... É isso. E dali pra... Então, assim, a gente vai ter de estar preparado para essa mudança e não se desesperar com ela, porque isso vai ser cada vez mais frequente. Exato. Vai ser cada vez mais comum sobre isso mesmo. Essa perspectiva. Não tem nem o que falar. Então, A gente não imaginava que ia chegar um chat GPT, vem. É. E aí? Mas pelo menos não desesperou. Hoje o que está acontecendo? Estou estudando. E a gente cada vez mais tem que estudar. Para tornar a ferramenta nossa aliada e não nossa inimiga. Exatamente. Aliado e aprender como lidar com ela. E dali vão vir melhorias, vão vir mudanças, vão vir né, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você vai se adaptando. Por isso que as soft skills são tão importantes. A gente aprender a desapegar daquilo que a gente estava acostumado e tá aberto ao novo. Exatamente. É isso. Gostei desse desfecho. Desapegar do que a gente estava acostumado e se abrir ao novo. É exatamente isso. É importante. Isa, queria te agradecer mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o espaço. Você participar com a gente, sempre muito bem-vinda. Tá bom. Sinta-se à vontade. Vindo para São Paulo, pode vir aqui que a gente vai gostar de fazer mais um bate-papo com você. Maravilha. Super obrigada. Vida longa aí ao Datalogando. A todos nós. Gente, obrigado por assistir, acompanhar o Datalogando. Não esqueçam de seguir a gente nas redes, seguir a gente no YouTube, ativar o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que vão chegar ao canal. Tá bom? Valeu, gente!